Oi pessoal, tudo bem com vocês? Feliz 2026, começando janeiro com tudo, se Deus quiser. Espero que todo mundo esteja bem. Não sei se pra todo mundo o ano já começou, mas pra mim já começou, porque o meu recesso do trabalho voltou agora dia 5. Mas tem gente que o ano começa só depois do carnaval. Então depois do carnaval eu venho aqui falar feliz ano novo pra vocês de novo. O vídeo de hoje vai ser mais uma conversa, um bate-papo sobre minhas opiniões pra vocês. Opinião sobre algo em específico, né, na verdade, porque é uma coisa só, não são várias coisas. Eu tenho muitos pensamentos, tenho muitas reflexões, principalmente sobre as redes sociais, os seus usos, as pessoas nelas. E eu tenho a intenção de expor as minhas opiniões aqui pra vocês sobre muitas coisas. E eu vou expor pra vocês, vamos conversar sobre isso, ter debates normais, saudáveis, porque eu não vou aceitar grosseria e nem estupidez de graça em nenhum momento, porque não tem motivo nenhum. Vamos falar um pouco hoje sobre o egoísmo. Eu ando me perguntando muito por que parece que as pessoas elas se tornaram mais egoístas, mais individualistas. Se isso só parece, se realmente isso aconteceu, se é só impressão minha. Porque eu sinto isso, principalmente nas redes sociais, porque é onde as coisas se encontram. Então quando as pessoas se identificam com alguma postagem, com alguma pessoa, elas começam a aparecer e concordar e vão ter as mesmas opiniões ali. Então talvez seja por conta disso, desse encontro de pessoas egoístas e maldosas que acontece ali, que dá essa impressão, talvez. Então, quando eu vejo esses vídeos, aprenda a dizer não, a se priorizar antes de todo mundo, eu penso que não é errado esse pensamento. Realmente devemos criar limites e tudo, vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas não que seja exatamente esses conselhos, mas esse pensamento de eu vou me priorizar, eu sou a prioridade, parece que deteriora a relação com as outras pessoas. Então, chega em algum momento que a pessoa que segue esse conselho, ela pensa, ela, às vezes até inconscientemente, ela... Ai meu Deus, voou uma pétala da flor, eu achei que era um beijo. Que susto. Mas é como se só as minhas emoções importam e a de mais ninguém. Coloca numa posição de protagonismo, mesmo que estejamos numa sociedade e a relação humana é primordial para nossa sobrevivência e para nossa felicidade, né? Apesar de algumas relações humanas elas serem difíceis da gente ter, porque é difícil se relacionar com algumas pessoas, mas é importante que nos relacionemos, tá? E eu vou falar, eu vi muito isso no Reddit, porque eu era muito adepta a ficar lendo Eu Sou Babaca. E tinha muita coisa de gente falando, ai, alguém me pediu pra fazer isso e eu não quis. Ai, não, você não é babaca. Só que às vezes era só uma gentileza. Ou, ai, eu queria que a pessoa fizesse isso pra mim. E tô generalizando, tá? Tô falando de uma forma muito básica, assim, sobre a conversa. Era não sei se era da rede social, se era quem tava ali na hora, mas parecia que era uma casca muito grossa, muito... Não vou fazer nada que não seja minha obrigação, que não remeta a mim, que seja apenas meu interesse. Não vou fazer. Isso não vale a pena. Eu não acho que vale a pena ser dessa forma. Não acho que deveria ser assim. Porque eu acho que numa sociedade talvez muito utópica, no meu imaginário, seria como se todo mundo fosse uma competição de quem cede mais pro outro. Mas eu digo isso sobre relações mais próximas, né? Em que o sacrifício e ceder um pelo outro é algo necessário, porque não dá pra fazer a vontade de um só o tempo todo. Isso é difícil, né? É difícil das pessoas elas quererem ceder. Todo mundo quer receber, né? Receber o sacrifício, mas ninguém quer entregar. Ninguém quer dar esse sacrifício. E eu não tô falando como se eu fosse uma pessoa intocável que não comete isso também. Eu cometo, porque eu sou uma pessoa, né? Eu também quero que as minhas vontades sejam feitas. É às vezes ter uma racionalidade de se importar com a emoção do outro. Digamos que você tem um parceiro, um amigo mesmo, que te chama pra ir pra algum lugar em específico. Se você não gosta, você não tá afim, não ultrapassa nenhum limite seu, não é um lugar que vai te deixar desconfortável, sabe? Só que você sabe que
se aceitar, esse amigo, esse parceiro vai ficar muito feliz. Às vezes é um aniversário, alguma coisa. Você sabe que ele ficaria feliz com a sua companhia, que ele tá muito fedido nesse lugar. E você aceita. Por quê? Porque não faz mal, entendeu? É sobre essas coisas que eu tô falando. Realmente devemos colocar limites nas coisas, saber os nossos limites, os nossos compromissos inadiáveis, que são indiscutíveis, porque precisamos sim ter prioridades, ir atrás dos nossos objetivos. Não falo pra se desdobrar pra qualquer um, sabe? Vou fazer tudo que todo mundo me pedir, que todo mundo quiser, porque esse é meu papel no mundo. Não é sobre isso. É sobre fazer um pouco mais do que a sua obrigação, entendeu? Vamos fazer um pouco mais. Às vezes, uma pessoa que você ama precisa de alguma coisa, mas você tá com preguiça. E você fala, não vou, não quero fazer. Só que eu troco de quê? Entendeu? Mas ao contrário também. Eu penso que ao contrário também é necessário. A gente ter a compreensão de que às vezes a pessoa vai falar não. Entende? É ter uma troca de compreensão e de altruísmo. Entender, se colocar no lugar do outro e falar não. Se a pessoa tá cansada, não é um lugar que ela gosta de ir, não quer fazer isso agora, podemos fazer isso outro dia, posso chamar outra pessoa, podemos fazer isso depois, posso fazer sozinho. E além do mais, eu também penso que se é a pessoa que se doa mais do que a obrigação, é muito fácil de filtrar as pessoas na sua vida. Porque é fácil de enxergar quem tá por interesse e quem não tá. Porque quando você é a pessoa que se doa primeiro, vamos pensar assim, normalmente as nossas relações esperamos que a outra pessoa faça primeiro. É normal que esperamos do outro primeiro e assim começamos a fazer. Porque tipo, preciso que essa pessoa confirme que eu sou especial pra ela, porque eu não vou ficar me sacrificando por qualquer um se a pessoa não ia fazer o mesmo por mim. Só que às vezes ela tá esperando também e ninguém vai fazer nada, então não vai dar em nada, entendeu? Só que se você é a pessoa que se doa primeiro, vai lá ajudar um amigo, montar uma festa de aniversário, num dia que você tá com um pouquinho de preguiça, vai lá e ajuda esse amigo a fazer essa festa de aniversário. Vai e ajuda sua mãe a fazer o almoço no domingo, ajuda sua avó. Vai e acompanha a sua namorada porque ela precisa comprar alguma coisa no shopping. Quando você entrega primeiro pra alguém, não por esperar algo em troca, por exemplo, eu fiz uma vez pra você, então você tá me devendo uma vez, aí eu faço duas, você tá me devendo outra, porque não é um caixa, né? A vida e a troca não é um caixa pra ficarmos medindo o tempo todo. Você me deve uma, eu te fiz, você me deve. Mas sim de entender que você entregou amor pra essa pessoa. Eu entreguei. Então eu observo se de alguma forma eu vou receber esse amor de volta. Porque você sabe que você tá entregando, então não é uma falha sua. De, essa pessoa não faz nada por mim porque eu não faço nada por ela, então estamos quites. Mas de falar, eu entrego tanto pra essa pessoa e ela não faz nada por mim, então ela não é uma pessoa pra minha vida. Vou cortar. E corta. Porque naturalmente, depois de um tempo, vai ficar claro o interesse na sua companhia justamente pelo seu serviço. Só porque a pessoa precisa de você e porque você faz as coisas acontecerem. Porque você ajuda, porque você tá ali. Ao meu ver, é muito importante cultivarmos essas relações e não querer que se mantenha tudo 100% racional. Eu não quero fazer isso, eu não vou fazer, então a pessoa que entende, ela que se vire com as suas emoções, porque isso não é problema meu. Não acho que isso funcione, principalmente quando são pessoas próximas, porque é muito fácil você machucar uma pessoa próxima. Esse egoísmo vai desgastando. Então, pessoal, eu não acho que seja válido. Não que não seja válido, mas não vale a pena ver a vida dessa forma. E em apenas a minha vontade importa e a de mais ninguém. Porque precisamos das outras pessoas, somos codependentes de todo mundo. E principalmente as pessoas que estão à nossa volta, que nós amamos, que nos amam de volta. É uma relação muito mais delicada. Porque quando se ama alguém, se expõe à parte mais sensível de si. Por isso que é tão fácil se magoar. Coisas que às vezes um estranho faria pra você, você não se magoaria, mas alguém muito próximo você se magoaria. Então assim, acho que é necessário, principalmente nesse momento em que a gente prioriza o que as pessoas na internet pensam de nós, além
mais do que pensamos em cuidar das nossas relações na vida real, em cultivar relações que sejam boas. Então, nesse momento, principalmente depois da pandemia, em que existe muita interação social online, em que as pessoas são fotos no Instagram, não tem realidade, não tem a sensibilidade, não tem a transparência de uma amizade, de uma relação na vida real. Então, por isso eu acho tão importante. E eu não tô falando de relações online, tá? Em que você faz um amigo online, conversa com ele, joga seus jogos, faz essas ligações. Tô falando de post de influencer, comentário aleatório, vídeo no Reels. Não tô falando sobre pessoas que você cria relação. Tô falando sobre pessoas aleatórias em que nós damos mais importância em agradar do que as pessoas que estão à nossa volta de verdade, que nos conhecem, que estão na nossa vida presentes. E é louco isso, porque precisamos trabalhar em precisar de validação na nossa família, dos nossos amigos, dos nossos cônjuges, parceiros, e não de pessoas aleatórias que você nunca vai ver mais na vida. Você não precisa de validação dessa pessoa. Você não precisa, porque uma vez que você passar a tela ali, ela não vai existir mais na sua realidade. Ela deixa de existir. Porque a sua volta, ela não existe. E é algo que eu também tenho que melhorar. Porque tudo que eu disse aqui no vídeo são pensamentos, são minhas reflexões, não são julgamentos, não são aconselhamentos, assim, você deve fazer isso, é melhor pra você que você faça isso. Não é nesse tom imperativo que eu quero falar. Eu quero falar só como, se você também vê essa situação e não gosta, talvez você concorde comigo. Mas talvez você não concorde, talvez você seja assim, individualista, você prefira ser assim e as pessoas que estão à sua volta também não ligam que você seja assim, então tudo bem. Eu vivo a minha vida e quero vivê-la, quero melhorar de acordo com os meus ideais, os meus valores e princípios, que está incluso isso. Então, se você tiver valores parecidos com os meus, se inscreve no canal, que eu vou falar algumas outras coisas sobre isso também. Esse pensamento, acredito que venha muito do fato que eu sou muito família. Então, eu sou muito família, família reunida, família grande pra caramba. Dou muito valor pra essa situação, porque a minha família é uma família boa. Então, eu vou ser assim, né? Talvez se você não tiver uma família boa, você vai dar valor pras suas amizades, pro seu namorado, pra sua namorada. Então, ser melhor pra essas pessoas, é isso que eu penso. Ser melhor e falar, caramba, eu amo tanto que eu posso me sacrificar mais sem ultrapassar os meus limites e se sacrificar mais do que eu estou disposta. Mas fazer um pouco mais do que a sua obrigação. Fazer um pouquinho de esforço a mais do que eu devo fazer. Porque assim, essa pessoa vai ser mais feliz e eu estarei feliz porque essa pessoa vai estar feliz. E aí ela vai me fazer feliz porque ela tá feliz. Funcionando como uma troca em relações saudáveis. Por isso eu digo que é um bom filtro pra você fazer em pessoas, pra pessoas que não são boas pra sua vida. Em certo momento vai chegar a hora que vai ficar muito claro apenas o interesse no seu serviço e na sua atuação na vida dessa pessoa, sem qualquer sentimento amoroso. Não de paixão romântico, mas sem qualquer apego, apenas por interesse. Eu pergunto, qual que é o sentido de não fazer o que dá, o que é possível, o que está ao nosso alcance por essas pessoas que eu amo tanto? Por que é tão difícil? E por que tem pessoas que realmente não querem? Não são pessoas que lutam contra esse sentimento de egoísmo, mas elas não ligam de ser egoístas. Tá tudo bem pra elas. E não sou eu quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Como eu falei, esse vídeo é apenas uma reflexão dos meus pensamentos. Portanto, no fim, que façamos amigos, que amemos nossa família, nossos familiares, sejam eles familiares de sangue ou seus amigos, que façamos relações felizes, que tenhamos muito carinho, muito amor, muita troca
o tempo todo. E que faça a vida valer a pena, porque é isso que vai sobrar de nós quando a gente morrer. Porque no fim, nada que é material vai junto. Só o que as pessoas pensaram de nós aqui na Terra, na vida. É só assim que vamos ser lembrados. E eu gostaria de ser lembrada assim. Eu gostaria de não ser lembrada, ou de ser lembrada como uma pessoa que não fez nada por ninguém, não amou ninguém profundamente, não se sacrificou e que não faria nada por ninguém por conforto, por ficar confortável. Então, pessoal, no fim é isso que eu queria conversar com vocês. Não sei se eu consegui passar muito bem a minha ideia, talvez a minha linguagem não tenha sido a melhor nesse vídeo. E principalmente porque eu tô reparando, eu tô me forçando muito pra olhar pra câmera, porque eu fico olhando pro lado. Eu tô pensando e fico olhando pro lado, e eu tô tentando focar na câmera. Porque o ventilador tá aqui, ele tá mexendo, tem um cachorro aqui do lado, que eu acho que ela tá sonhando, porque ela tá mexendo a pata enquanto dorme. E tá meio piscando o olho. Eu acho que ela tá tendo um pesadelo, na verdade. Pepe! Acordei ela porque ela fica agoniada, tadinha. Daqui a pouco ela volta a dormir, que é rapidinho. E como eu falei, talvez a minha linguagem não tenha sido a melhor para esse vídeo. Não sei se eu... Espero que eu tenha passado a minha ideia real pra vocês. Se alguém concordar, tiver alguma discordância também, vamos conversar. Estou aberta sempre, como eu falei, sem estupidez, sem grosseria, porque isso não vai ser aceito por aqui. E ignorância não é argumento. Então, obrigada, pessoal, por terem me ouvido até aqui. Um grande beijo no coração de todo mundo e até mais.